O capítulo 9 ensina a inserir cotas no desenho. As cotas do AutoCAD são criadas automaticamente a partir das dimensões do seu desenho e é necessário criar estilos de dimensionamento. Os estilos de dimensionamento configuram a aparência da cota e a escala da cota. Bem, nós vamos ver primeiro como que a gente cria um estilo de dimensionamento, tá? Então, os comandos de dimensionamento estão na aba Annotate, todos nesse painel aqui, Dimensions, tá? Então, da mesma forma que o comando Style, esse botão aqui entra no comando de estilo de dimensionamento, que é o Dimension Style. O AutoCAD já traz dois estilos criados, tá? Mas nós vamos criar um estilo novo a partir do estilo ISO, tá? Então, a gente seleciona esse estilo, coloca lá Novo, tá? E nós vamos criar o estilo Arquitetura, tá? Muito bem. Para criar um estilo de dimensionamento, a gente define uma série de configurações para cota, para as linhas de chamada, tá? E para as linhas de cota, tá? Você pode definir a cor, o tipo de linha, uma série de propriedades, está tudo explicadinho no livro. O tipo de seta, tá? Você vai escolher aqui. Tem uma série de maneiras de você colocar a seta. Vamos colocar aqui uma linha oblíqua, tá? Depois temos outros controles aqui, todos estão explicados lá no livro, tá? Em relação ao texto, você pode criar um estilo de texto, tá? Para a cota, tá? Com a altura da letra, a cor, o layer, tudo que você precisar, tá? Pode mudar aqui a cor e a colocação do texto na cota, tá? É importante que você coloque aqui o texto acima da linha de cota, tá? E centralizado. E no alinhamento do texto, sempre alinhado com a cota. Assim, se o texto da cota estiver inclinado ou estiver na vertical, o texto vai sair legível. Na aba Fit, a gente define a escala da cota, tá? Essa escala pode ser configurada de duas formas, como anotativa, que nós vamos aprender no capítulo 14, ou eu posso dar um fator geral de escala aqui para todos os elementos da cota, para a linha de cota, para a linha de chamada, para o tique e para o texto, tá? Então, eu vou colocar aqui um fator de 0,003, que vai ficar proporcional ao nosso desenho. Na aba Primary Units, você pode definir as unidades de cota do seu desenho, tá? Então, você vai definir o número de casas decimais aqui, tá? E aqui é importante esse botão aqui de supressão de zeros, você pode pedir para ele suprimir ou não os zeros que vêm antes da vírgula ou depois da vírgula, tá? E você pode ainda colocar unidades alternativas de cota, ou seja, se você ligar esse botão, você pode cotar em duas unidades, por exemplo, no sistema métrico e no sistema imperial, por exemplo, colocar pés e polegadas, tá? No caso aqui a gente não vai utilizar. E pode ainda colocar tolerâncias, tá? Então, está configurada a nossa cota do estilo arquitetura e eu vou deixar esse estilo de cota como corrente. E da mesma maneira que os estilos de texto, a gente vai ter aqui uma série de estilos de cota para o desenho. Então, nós vamos deixar ativo o estilo arquitetura. A partir daí, é só usar os comandos de dimensionamento, que eles podem ser selecionados isoladamente aqui, cada uma das situações, para um dimensionamento linear ou para um dimensionamento angular. Cada um deles está explicado no livro. E a gente tem aqui o comando Dimension, nesse botão, que eu posso usar ele de uma forma mais automatizada. Então, vamos lá. Eu criei o meu estilo de cota. Agora eu entro no comando Dimension. Se vocês acompanharem aqui pela linha de comandos, ele está pedindo para eu definir o primeiro ponto da linha de origem da cota. Então, é importante aqui estar com o snap ligado no endpoint, para vocês pegarem os pontos com precisão. Então, eu vou clicar um ponto aqui, e aí ele pede o segundo ponto da linha de extensão. Então, o meu segundo ponto da cota vai ser esse ponto aqui. E em seguida,
o ponto aonde vai ser colocada a cota. Então, você clica um ponto aqui fora e está definida a primeira cota. Em seguida, o comando é repetitivo. Então, a gente tem uma série de opções aqui na linha de comando, e se eu selecionar, por exemplo, continue pela letra C, ele vai me pedir para selecionar a primeira linha de cota, que foi a última que eu fiz. Eu posso clicar, a partir daí ele entra em continuação à última cota que eu fiz. Então, eu posso clicando os novos pontos a serem cotados. E assim por diante, eu poderia seguir cotando todo esse desenho. Eu dou um Enter e eu encerro essa sequência de cotas, tá? Para encerrar o comando, sempre com Enter. A partir daí, você pode ir cotando todo o seu desenho. Vou fazer uma cota aqui na vertical, selecionando a mesma opção. Importante pegar bem certinho os pontos finais, tá? Então, essa opção serve tanto para horizontal, quanto para vertical, quanto para alinhado. O texto da cota, se vocês clicarem na linha de cota, ele tem um gripzinho. Então, se o texto saiu em cima de alguma parte do desenho, você pode clicar e modificar a posição dele. Dessa forma. Se você precisar alterar uma cota, uma posição de uma cota, vamos colocar aqui. Então, eu estou colocando a cota em relação à linha da porta, da parede. Se eu selecionar essa cota, vão aparecer vários grips. Eu posso clicar no grip da linha de cota e modificar a posição dele, vejam. Então, eu estou cotando agora a partir do batente. Então, rapidamente, eu consigo alterar uma cota sem ter que apagá-la. Essa informação aqui significa que eu tenho que revalidar os pontos da cota. Então, eu clico aqui e seleciono a posição, a opção Reassociate. Ele vai pedir para mim definir, olhem aqui na linha de comandos, especificar o primeiro ponto de origem da cota. Então, eu vou confirmar este ponto aqui. E aí, ele pede para eu confirmar o segundo ponto de origem da cota. Então, eu vou confirmar este outro ponto aqui. E aí, some aquela informação que eu tinha na cota e ela já está redefinida. Ok? Então, o importante aqui em dimensionamento é criar um estilo correto, com a escala correta e a altura de texto correto, e depois, a partir daí, sair cotando. Todas essas opções de dimensionamento estão explicadas passo a passo, uma a uma, direitinho no livro.